A carteira de trabalho é um instrumento importante que garante aos trabalhadores e às empresas o cumprimento dos direitos e deveres trabalhistas. Pensando em otimizar ainda mais esse documento, foi criada a Carteira de Trabalho Digital, um modelo ainda mais prático da CPTS. Meu nome é Naili, eu vou falar um pouco para vocês o contexto histórico da carteira de trabalho. A carteira de trabalho é um documento de identificação e certificação tanto do trabalhador brasileiro quanto do contrato de trabalho firmado entre esse profissional e o empregado. Em 1891, o presidente da República, Marcelo Teodoro da Fonseca, assinou o decreto que permitia ao ministro Cesário Alves exigir que as fábricas registrassem um livro das matrículas de menores trabalhadores, contendo as primeiras informações sobre esses jovens. Então, em 1891, era só para menores trabalhadores. Agora, em 1904 a 1906, foi criada a Carteira de Trabalhador Agrícola, que é de jovens a adultos, mas era só para fins contábeis, então não tinha direito nenhum. Agora, em 1932, o governo responsável pela criação da carteira profissional foi o governo Getúlio Vargas. Entretanto, o governo demorou 2 anos para decretar que esse documento seria obrigatório e garantiria o direito trabalhista. A iniciativa do governo Vargas chegou no meio do processo de urbanização do Brasil e em encontro da proteção ao trabalhador. Como parte da estratégia de alcançar seu nome como pai dos pobres, Getúlio Vargas mandou confeccionar uma carteira com o número 001, a fim de se auto-intitular como primeiro trabalhador do Brasil. Em 1943 foi criada a CLT, juntando todas as leis criadas desde 30. Então, desde 30, todas as leis que tinham sobre direitos trabalhistas foi juntada com a CLT, desmitificando a ideia que a CLT permaneceu inalterada desde então. Cabe lembrar que as leis trabalhistas foram alteradas seguidamente ao longo dos anos, com a criação de novas e substituição das antigas. O governo então definiu leis que determinavam a jornada de trabalho, as férias, a aposentadoria e a regulação dos direitos e deveres dos trabalhadores brasileiros. Foi apenas em 69 que a carteira profissional foi reformulada, então criada a carteira de trabalho e previdência social, que engloba além da indústria, os setores de agricultura, pecuária e trabalhadores domésticos. Carteira de trabalho. Ela é um documento necessário para todos os profissionais que serão contratados por alguém. A carteira de trabalho é um documento em que o vínculo empregatício entre um profissional e um empregador registrado. A importância da carteira de trabalho física. Na carteira estão anotados detalhes importantes, como as funções desempenhadas, os contratos, salários e promoções recebidas, entre outras. Esse documento também funciona como um currículo e pode comprovar a experiência profissional do trabalhador, o que conta muito em um mercado competitivo. Ela garante ao cidadão os principais direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios da Previdência Social e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O intuito. Reconhecida por suas anotações, a carteira de trabalho é hoje um dos únicos documentos a reproduzir com facilidade a vida profissional dos trabalhadores. Assim, garante o acesso a alguns principais direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios previdenciários e o FGTS. Ainda sobre a carteira de trabalho física, sabemos que nela contém diversas informações importantes sobre o empregado e, por conta disso, ela se torna também um documento de identificação. Vejamos a seguir algumas informações importantes encontradas na CTPS: nome completo, data de nascimento, cargo do profissional, contrato de trabalho, salário, férias, entre outros. Além das informações citadas, também encontramos na carteira de trabalho o DV, que é o dígito verificador. Este dígito é localizado no número de série da CTPS e é de muita importância, visto que se trata de um sistema de verificação e proteção para evitar fraudes. Agora falaremos sobre a segunda via da CTPS física. São diversas as situações que podem nos fazer precisar de uma segunda via da CTPS. Perda, danificação do documento e furto são alguns desses casos. Porém, agora com a carteira de trabalho digital, teremos a facilidade em tê-las nas nossas mãos sem muita dificuldade. E aí vocês me perguntam, mas e se eu quiser emitir uma segunda via para ter ela física comigo? Eu posso? Por enquanto, ainda pode sim,
mas o modelo físico deixará de ser emitida gradualmente, ou seja, em breve. Para a emissão da segunda via, é necessário realizar o agendamento através do site do Ministério do Trabalho e Emprego. Os documentos necessários são documento de identificação, RG ou CNH, comprovante de endereço, comprovante de estado civil e algum documento comprovatório da carteira de trabalho anterior. Pode ser o extrato do PIS ou o FGTS. Em caso de furto, precisará também do boletim de ocorrência. E para aqueles que não têm interesse em ter mais a carteira física, basta baixar o aplicativo da carteira de trabalho digital e passar a usar este novo formato. A carteira de trabalho digital é um documento que atualiza a antiga carteira de trabalho física, possuindo os mesmos benefícios dela. Além disso, de acordo com o artigo 2 da Portaria 1065 de 2019, a carteira de trabalho digital é equivalente à física. A ideia da digitalização desse documento é justamente modernizá-la, garantindo mais durabilidade e comodidade aos trabalhadores e empregados. O aplicativo da carteira digital surgiu em 2017, mas ainda era necessário a oficialização da mesma para o uso dos cidadãos. Então, em 2019, a sanção da Lei Liberdade Econômica ampliou o uso da carteira digital aos brasileiros. A lei foi criada justamente para remover a burocracia e trazer mais liberdade nas relações entre empregadores e empregados, dando assim um toque de tecnologia, mobilidade e funcionalidade ao RH das empresas. Para as empresas, a carteira de trabalho e previdência social traz muito mais praticidade e rapidez nos processos de admissão, atualização de dados como férias, alteração de função, alteração de salário ou desligamento do colaborador. Nada de acumular papel ou permanecer muito tempo com a carteira física dos colaboradores de uma empresa, já que antes o RH precisava lidar com um grande volume de trabalho e assim acabava passando mais tempo com os documentos dos colaboradores. Para o colaborador, o processo de admissão, atualização e demissão ficou mais ágil, fazendo com que os outros documentos fiquem em dia de forma mais rápida, tendo dados seguros de forma digital. Além disso, as pessoas podem acessar os seus dados de qualquer momento, via web ou via site. Quais as mudanças a carteira de trabalho digital trouxe para o departamento pessoal? Toda mudança trabalhista precisa de um tempo para adaptação. E é isso que muitos empregados têm feito ao adotarem o processo de aceitação da CTPS digital dos colaboradores, principalmente depois que o e-social passou a valer em todo o território nacional. No entanto, ela já está trazendo várias mudanças e benefícios para as empresas, principalmente para os setores de departamento pessoal. Integração com o e-social. O e-social é um sistema único que facilita e digitaliza as informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas das organizações, sendo criado pelo governo federal com o fim de informatizar os processos internos das empresas como um todo. Com os dados da CPTS digital do colaborador, a empresa conseguirá enviar as informações com mais facilidades e rapidez, apenas consultando as informações. Mudanças nas anotações trabalhistas. O RH poderá informar os dados dos trabalhadores diretamente no sistema do e-social, onde as informações estarão vinculadas à carteira de trabalho digital. Por isso, não é preciso mais fazer anotações de férias, admissão, demissão e etc. na carteira de trabalho física. Mesmo que alguma empresa ainda não precise usar o e-social para enviar informações ao governo, os colaboradores já podem criar a sua CTPS digital, a fim de estarem por dentro das novidades. Migração de dados. Quando os dados dos colaboradores são salvos na carteira de trabalho digital, basta que as informações sejam atualizadas constantemente, como endereço, residência, telefone, etc. Mas o cadastro geral, como nome completo, data de nascimento e etc., podem ser feitos uma única vez. O processo de demissão. O processo de demissão de um colaborador via CTPS digital também foi simplificado. Isso porque o RH consegue dar baixa no documento de maneira online
e instantânea, comunicando aos órgãos de trabalho que aquele colaborador foi desligado da empresa. Assim, com a carteira de trabalho digital, é mais fácil para o antigo colaborador dar entrada no processo de acionar o seguro-desemprego e até mesmo do saque FGTS, caso seja uma demissão sem justa causa. Muitas pessoas podem até não se adaptar rápido com a carteira digital, mas não podem negar que ela está facilitando e muito a admissão rápida, a entrega e a liberação de documentos importantes aos colaboradores. Como acessar a CTPS digital? Para acessar a carteira de trabalho digital, basta acessar www.gov.br no site do governo e assim visualizar as informações facilmente. É possível visualizar a CTPS digital através do app meugov.com, disponível na Apple Store e na Play Store, na versão Android e iOS. Como saber se a carteira já foi assinada? É possível saber se a CPTS digital foi assinada verificando, por exemplo, a Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS, através do número da carteira de trabalho, usando o CPF, direto no INSS, no site ou no aplicativo. O que eu faço com minha CTPS antiga? Não preciso mais dela? Teoricamente, não será mais necessário usar a CTPS física, mas para fins de comprovação de informações, é recomendável que os cidadãos guardem ela por um tempo. Posso ver todo o meu histórico profissional no aplicativo? Sim. Através do aplicativo ou do site, o colaborador consegue acessar a sua CTPS digital e verificar todas as informações de seu histórico trabalhistas. Meu nome é Naili, eu vou falar um pouco para vocês o contexto histórico da carteira de trabalho. A carteira de trabalho é um documento de identificação e certificação tanto do trabalhador brasileiro quanto do contrato de trabalho firmado entre esse profissional e o empregado. Em 1891, o presidente da República, Marcelo Teodoro da Fonseca, assinou o decreto que permitia ao ministro Cesário Alves exigir que as fábricas registrassem um livro das matrículas de menores trabalhadores, contendo as primeiras informações sobre esses jovens. Então, em 1891, era só para menores trabalhadores. Agora, em 1904 a 1906, foi criada a Carteira de Trabalhador Agrícola, que é de jovens a adultos, mas era só para fins contábeis, então não tinha direito nenhum. Agora, em 1932, o governo responsável pela criação da carteira profissional foi o governo Getúlio Vargas. Entretanto, o governo demorou 2 anos para decretar que esse documento seria obrigatório e garantiria o direito trabalhista. A iniciativa do governo Vargas chegou no meio do processo de urbanização do Brasil e em encontro da proteção ao trabalhador. Como parte da estratégia de alcançar seu nome como pai dos pobres, Getúlio Vargas mandou confeccionar uma carteira com o número 001, a fim de se auto-intitular como primeiro trabalhador do Brasil. Em 1943 foi criada a CLT, juntando todas as leis criadas desde 30. Então, desde 30, todas as leis que tinham sobre direitos trabalhistas foi juntada com a CLT, desmitificando a ideia que a CLT permaneceu inalterada desde então. Cabe lembrar que as leis trabalhistas foram alteradas seguidamente ao longo dos anos, com a criação de novas e substituição das antigas. O governo então definiu leis que determinavam a jornada de trabalho, as férias, a aposentadoria e a regulação dos direitos e deveres dos trabalhadores brasileiros. Foi apenas em 69 que a carteira profissional foi reformulada, então criada a Carteira de Trabalho e Previdência Social, que engloba além da indústria, os setores de agricultura, pecuária e trabalhadores domésticos. O trabalho apresentado representa o ciclo da carteira de trabalho, explicando da sua origem ao seu modelo mais atual. A carteira de trabalho foi criada em 1932. O primeiro nome da carteira de trabalho foi carteira profissional. Ela surgiu de um decreto do então presidente da época, Getúlio Vargas. Com o intuito de facilitar o uso da carteira de trabalho, foi criada a CTPS digital. A carteira de trabalho digital é a versão digitalizada do documento de trabalho dos trabalhadores. Uso obrigatório nas relações
de trabalho que segue as regras da CLT. Foi a publicação da Portaria 1065 de 2019 que oficializou o uso da carteira de trabalho digital, em substituição ao documento físico.